Ei, gente, como vocês estão? Todos bem? Eu espero realmente encontrá-los com paz, alegria, segurança, desfrutando sempre da graça, da poderosa, da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero realmente que todos estejam satisfatoriamente bem, né? É sempre bom estarmos reunidos e todas as manhãs podermos, como família, como corpo, como igreja, receber uma porção do céu. Uma porção da palavra, né, debaixo da inspiração do Espírito de Deus. Palavra essa que vai nos imunizando, nos protegendo, nos guardando, né, da corrupção que há no mundo. É isso que o apóstolo Pedro diz, que nós vamos sendo alcançados, né, e à medida que vamos crescendo e sendo cada dia mais conhecedores do caráter do nosso Deus, vamos nos tornando mais parecidos com Ele, ou participantes da natureza divina e, proporcionalmente a isso, deixando de lado a corrupção que há no mundo. Essa é de fato a vida do cristão, né? O sábio Salomão, ele compara essa jornada do crente como o nascer do sol até o meio-dia, que vai brilhando, 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 brilhando cada vez mais até chegar ao ponto máximo, né? Ao seu maior fulgor de calor e brilho. E ainda que no meio dessa trajetória uma nuvem ou outra possa cortar o seu caminho, uma tempestade ou outra possa surgir, né? Depois da tempestade o sol sempre vai brilhar com mais intensidade na nossa experiência terrena. E assim também é a vida do cristão. Aquelas adversidades que se levantam, que surgem, né? Os desafios que nos confrontam no dia a dia, eles servem para nos impulsionar e nos fazer descobrir em nós mesmos o poder de Deus operando. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque quando nós não usamos ou não operamos segundo a força natural concernente à vida humana aqui biológica, né? Então a graça de Deus em toda a sua potencialidade começa a se manifestar em nós, né? Diante das dificuldades, é isso que eu quero dizer, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos problemas, que nós descobrimos o tamanho da força que nós carregamos por dentro. É diante dessas adversidades que nós sempre vamos ser impulsionados a crescermos cada vez mais, descobrindo, irmãos, não é trazendo nada de fora, é descobrindo o que já estava dentro de nós, né? O que está dentro de nós é a presença do nosso Deus. E se a gente decidir viver através dessa presença, pela graça do nosso Deus, desistindo de tentar produzir para nós mesmos tudo que precisamos para a vida, nós confiarmos isso ao Deus Todo-Poderoso, se a gente realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas e nós não vamos viver ansiosos, né? Ao contrário, vamos viver livres de toda ansiedade, preocupação e tudo aquilo que envolve a vida humana. Hoje pela manhã alguém fez uma seguinte pergunta para mim: pastor, alguém disse que essas enfermidades que estão acontecendo é para a glória de Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E eu disse o seguinte, veja só, em cada adversidade há uma semente de oportunidade. Eu vou dizer de novo. Para cada adversidade que se apresenta na nossa vida, há uma semente de oportunidade. Ou seja, diante de qualquer enfermidade, nós teremos sempre a oportunidade de manifestar o poder para louvor da sua glória, ou da sua gloriosa graça, né? Então, toda enfermidade que surge é uma oportunidade de você manifestar a glória de Deus. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do nosso Deus. Então veja, cada adversidade carrega em si mesmo uma semente de oportunidades, sabe? Se você está passando por uma adversidade, veja algo bom em meio a isso, que vai potencializar aquilo que você é por dentro, aquilo que você é essencialmente, aquilo que você é verdadeiramente. Não importa o que tenha acontecido, por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando, você carrega um poder insuperável dentro de você, capaz de transformar qualquer situação em milagre, qualquer situação maléfica, do mal, do maligno, em um milagre realizado pelo nosso Deus. Então não perca tempo, se levanta, olha para o lado positivo, olha para dentro de você e busca uma saída, busca uma solução, né?
e faça com que o dia de fato valha a pena para você. Bom dia, bom dia, bom dia para você, Nicolas, meu filho querido. Tenho orado e intercedido por você e tá aí para você. Uma excelente oportunidade da gente juntos exercermos a nossa fé. Blogueirinha, um grande abraço para você. Claudinha Frost também. Letícia Rocha, Letícia Lacerda Rocha, um beijo aí para você. Paulo Henrique, bom dia, bom dia. Miriam Mora, um grande abraço para você. Lu Silva, bom dia. Pastor Marcos Neves, bom dia. Nayara Rosa, bom dia. Paulo Henrique, bom dia. Andresa Guimarães, bom dia. Paula Ricardinho, Dourados, Mato Grosso do Sul, bom dia. Ruth Carvalho, minha irmãzinha, bom dia. Daniel, um grande abraço para você. Loja Josi Story, um grande abraço para você, Josi. Sempre bom estarmos juntos. Pastor Flávio Gonçalves, bom dia. Nath Miranda, filha querida. Breno Vieira, um grande abraço, Breno, para você. Um bom dia também para Marlene Val e para Nanda Silva. Bom dia também para Fernanda Bossi. Bom dia também para Lidiane Araújo. Meiroca Freitas, direto dos Estados Unidos. Bom dia. Niju, bom dia para você. Wilda Machado, bom dia também. Kelly Cristina, bom dia. Rosângela. Todo mundo que já está me acompanhando, e eu peço para você, você já sabe, mas não custa repetir, você tem um papel fundamental nesses últimos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Propagar o evangelho do reino. Se você não sabe pregar, se você não tem habilidades em ensinar, compartilha, faça com que essa mensagem chegue na vida dos seus familiares, daqueles que você ama, daqueles que você tem expectativa de conviver uma eternidade ao lado deles. Pensa nisso, que as pessoas que você deseja que estejam com você na eternidade precisam ser alcançados por uma palavra que liberta, que salva verdadeiramente. Então, faz isso. Seu papel é fundamental, é compartilhar. Cada um compartilha para 50, como nós já sabemos, já expliquei aqui algumas vezes, e isso será fundamental, né, no crescimento da expansão do reino de Deus a cada dia. Bom dia. Nós estamos falando durante essa semana sobre um assunto que é muito, muito, muito pertinente para os nossos dias. E eu pergunto, você já orou hoje? Com base em tudo que você já aprendeu nesses dias aqui, você já orou hoje? Você já teve um devocional com seu pai? Você já teve um tempo aí, né, para bater um papo, conversar, dizer bom dia, papai? É bom estarmos juntos em mais um dia, para uma jornada juntos, para uma caminhada em parceria contigo. Bom dia, né? Como disse o queridíssimo reverendo Benihim, bom dia, Espírito Santo, né? Bom dia, eu sei que você habita em mim, está comigo e não me deixará até a consumação dos séculos. Então, acordou, meu irmão? Abre a boca e fala. Falar ou orar é falar com Deus, né? De forma conceitual, eu criei um conceito que eu mesmo criei aqui para designar o que é oração. Oração é uma conversa com o sobrenatural, com base na palavra de Deus. É a comunicação entre o homem e o seu Criador, o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. O que é oração, pastor, para você? O que é oração de forma conceitual? Conceitual. Eu vou falar de novo. Eu queria poder escrever, mas eu não consigo falar e escrever aqui ao mesmo tempo. Se alguém conseguir pegar aí, por favor, escreve. Oração é uma conversa com o sobrenatural, com base na palavra de Deus. É a comunicação entre o homem e o seu Criador, o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. Isso é oração. Oração nada tem a ver com ritos religiosos, né? A gente aprende, infelizmente, rezas, né? Repetições de termos decorados, né? Na expectativa de nós podermos, de alguma forma, alcançar o nosso Deus. Deixa eu contar uma história para você que eu ouvi hoje pela manhã, do meu filho espiritual, pastor Juarez Rodrigo, um homem de Deus abençoado e ungido demais, inspiradíssimo, né? Sensível demais, é um ministro do evangelho, ministro de música e muito sensível ao Espírito de Deus. E hoje de manhã ele contou uma história que ele ouviu também em um livro ou numa ministração, e eu quero repetir essa história para você, porque me abençoou demais e tem tudo a ver com aquilo que nós conceituamos como oração. Veja só, ele conta, ele narra que um grande ator, né, um ator muito conhecido, Carol Dyer, que está me ajudando aí, vamos lá. Oração é uma conversa com o sobrenatural com base na palavra do Senhor.
É uma conversa, é a comunicação entre o homem e o seu Criador. É a comunicação entre o homem e o seu Criador. É a comunicação entre o homem e o seu Criador. O fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. É o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. Vê se você pegou aí, Carol. Então veja, diz que um ator muito famoso, muito conhecido mundialmente, né, decidiu dar uma grande festa e convidou aqueles amigos mais íntimos, e ali estavam todos reunidos na sua mansão para aquela festa maravilhosa, gloriosa, onde todos estavam esperando, né, algum tipo de manifestação desse grande ator, né? E aí, no meio dessa festa, esse ator para e diz assim: olha, eu quero desafiar vocês, que são meus amigos, a me provocarem em um texto o qual vocês gostem, para que eu possa proclamá-lo aqui, interpretando-o de maneira profunda. E então todos ficaram calados, meio sem graça, um olhava para o outro, como que diz, ninguém tem uma ideia? Bom, e no meio desse desafio, então, um ministro do evangelho, que lá também estava, disse: eu tenho uma ideia, uma sugestão para você. Que tal você interpretar o Salmo 23? E o ator disse: boa, gostei do desafio. Este é o Salmo do pastor, não é? Pois bem, eu interpretarei o Salmo do pastor, mas com a seguinte condição: se você, ministro, também interpretá-lo logo após mim. E então, ele começou a sua interpretação, e de uma maneira pericial, né, com todas as técnicas, ele arrancava suspiros e aplausos e sorrisos de toda aquela plateia, e quando ele terminou, todos estavam eufóricos e boquiabertos com a grande apresentação daquele ator. Afinal de contas, ele era um dos melhores atores da sua geração. Ao terminar, aquele jovem ministro do evangelho começou então a fazer a sua proclamação, e à medida que ele falava as palavras do livro, as pessoas iam se emudecendo e as lágrimas iam escorrendo no rosto, e um silêncio profundo e um peso de glória desceu sobre aquele lugar, e ao final todos ali estavam chorando. Logo alguém olhou para o lado e disse: o que aconteceu aqui? E o ator, com voz embargada, disse: é que eu interpretei porque conheço o Salmo do pastor, mas ele interpretou conhecendo o pastor do Salmo. Veja, não basta apenas nós conhecermos o Salmo do pastor. Nós precisamos ter relacionamento com o pastor do Salmo. É isso que é oração. É isso que faz total diferença nas nossas vidas. Isso é orar. É quando eu tenho de fato um fruto natural da consciência do meu relacionamento pleno com o meu Criador. É conhecer muito mais do que o Salmo, mas o Senhor do Salmo, o pastor do Salmo. Aí eu vou estar em plena conexão, harmonia, simbiose. Nós vamos estar, de fato, entendendo que o que Deus mais quer não é prática religiosa na sua vida. Ele quer você. Ele quer o seu coração. Deus não nos criou, irmãos, para sermos bonecos, para sermos como robôs que repetem as mesmas coisas já pré-programado, não. Deus nos criou como família. Deus nos criou como família, como filhos. E é exatamente essa relação entre pai e filho que agrada ao coração de Deus. Relação essa que só é possível por meio da fé. Porque é pela fé que nós cremos que Deus existe. É pela fé que nós
falamos palavras na certeza de que Ele nos ouve. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima jamais se aproximaria se não cresce que Ele existe. Primeiro, antes de orar, você precisa desenvolver a sua fé. E a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, não há a oração sem conhecimento prévio das Escrituras Sagradas. Nunca haverá uma oração eficaz sem antes o conhecimento das Escrituras Sagradas. Sabe? É assim que tornamos a nossa oração uma oração eficaz. É quando nós temos o conhecimento de fato do nosso relacionamento para com Deus. Bom, chegamos aí a 130 pessoas. Hoje, às 11h15 da manhã. E aí, é aquele momento que eu vou parar e falar de novo. Eu não vou me cansar de falar isso. Gente, nós estamos nos últimos dias. Os tempos, os acontecimentos apontam para isso. As escrituras apontam para esses dias. Dias semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio, os dias de Noé. E Noé não cessou de proclamar, de pregar a mensagem da justiça. Deixa eu trazer algo como revelação para a sua vida. Noé representa eu e você, os justos que estão numa terra perdida. Veja, a Bíblia diz que o homem havia se tornado carnal, a maldade se multiplicava na terra, mas Deus encontrou a Noé justo. Vê, no meio de um mundo mau, no meio de um mundo caótico, no meio de um mundo perdido, no meio de um mundo miserável, no meio de um mundo completamente tomado pela maldade, Deus encontra justo. Quem é esse justo? Esse justo é a igreja de Jesus. E a nós, a igreja de Jesus, cabe a pregação da mensagem da justiça de Deus. E a justiça de Deus não diz respeito de Deus vai te matar. A justiça de Deus diz, Deus preparou uma arca para te salvar. O que vai te matar é o teu comportamento, mas Deus preparou uma arca para te salvar. Sabe, tem pessoas que olham para o episódio do dilúvio e olham como se fosse Deus com raiva, vou matar todo mundo agora. Deixa eu te dizer, quem está com raiva e quer matar não constrói arca para salvar. Não faz sentido. Então, nós que estamos vivendo esse tempo, os dias de Noé, e a Bíblia é interessante, a Bíblia diz assim, ó, Noé, eu vou ler o texto para você. Fica aí, eu quero ler esse texto para você. Não sai não, olha só que interessante. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Pela fé, eu e você estamos construindo uma grande embarcação chamada igreja, para salvar aqueles que aceitaram Jesus e se tornaram família, se tornaram irmãos meus. Está ali, está falando sobre você. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. E outra versão diz que ele se tornou herdeiro da justiça. Veja, ou por meio da justiça. Noé, quando viveu, existia Noé e existia um monte de gente na terra. Porém, Noé e sua família eram justos. Mas a terra pertencia a todos que estavam ali. Porém, Noé e sua família eram justos e o resto estava vivendo na bagaceira. Te lembram dias como hoje, sim ou não? Onde nós, a igreja, estamos andando na justiça, não conferida por nós mesmos, mas imputada pela obra de Cristo na cruz. Nós somos a igreja de Jesus, justa. Estamos no meio de um mundo caótico. Só que a Bíblia diz que Noé começou a proclamar justiça, ou pregar a mensagem da justiça, para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca e fossem salvas por meio dessa mensagem. Mas as pessoas não quiseram dar ouvido. Até que um dia a arca se fechou. E então desceu sobre a terra o dilúvio, ou o juízo que é proporcional
a maldade do mundo. Foi o mundo que atraiu o juízo. Mas a Bíblia diz que enquanto o juízo descia na terra, a arca ia subindo pelas mesmas águas e levando a salvo Noé e a sua família. Quando o dilúvio se exterminou, quando o dilúvio acabou, as águas abaixaram, a arca parou e Noé desceu. E quando ele desce, adivinha, está Noé e sua família, apenas eles na terra. E eles se tornaram herdeiros de tudo. E começaram uma nova geração. Veja, é exatamente o que vai acontecer com a gente. Nós somos o Noé. Nós somos a igreja de Jesus justa e piedosa. Agora, estamos em meio a um mundo caótico. E nosso papel é pregar a justiça. Pregar a mensagem da justiça. É só isso que nós devemos fazer. Pregar e proclamar a justiça. Pregar e proclamar a justiça. Quem quiser ouvir, vai entrar na arca, que é a igreja, vai aceitar Jesus e vai vir para cá. Quem não ouvir, irmãos, vai ser consumido pelo juízo próximo aí, quando a igreja for arrebatada sobre a terra. Agora, depois que o juízo se exterminar aqui na terra e tudo for acabado, nós vamos descer de novo. As águas vão baixar e nós vamos descer para a terra de novo. Sabe para quê? Estabelecer o reino milenar. E nós, a igreja de Jesus Cristo, seremos os herdeiros da terra. Herdeiros do reino. Herdeiros do reino milenar. Só nós. Então veja, o que é que eu preciso fazer e por que eu estou te falando isso? Nós precisamos pregar o evangelho. E você tem essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Pastor, mas eu não sei pregar. Então você compartilha a minha pregação. Ponto. Sabe? Antigamente a gente distribuía folhetos. A gente saía por aí distribuindo folheto nas praças. Hoje não precisa folheto eletrônico. Você coloca o dedinho aí nesse aviãozinho aqui, ó. Pum, clica lá. E seleciona 50, 100, 200 pessoas. Cada um selecionado é um panfleto entregue. Um panfleto eletrônico digital. Agora, se você quer ser irresponsável com a responsabilidade que Deus te deu, é problema seu, né? Eu estou te orientando segundo o que a palavra de Deus nos instrui. Você tem que fazer isso. Eu não quero ser aqui arrogante ou taxativo com você, mas é obrigação sua fazer isso. Você não está me prestando favor nenhum fazendo, não. Você está cumprindo a sua obrigação de crente, propagando o evangelho, fazendo com que essa palavra chegue nas pessoas que você ama. Então compartilhe agora, por favor. Vai lá. Depois dessa chamada aí, compartilha. Manda aí para 50 pessoas, para 100, para 200, para 500, não importa. Mande para o mundo. A gente precisa fazer com que essa mensagem chegue no mundo inteiro. Então veja. Quando nós lemos esse conceito sobre oração, enquanto você compartilha aí, que oração é uma conversa com o sobrenatural com base na palavra de Deus, é a comunicação entre o homem e o seu Criador, o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com ele. Ou seja, é você conhecer muito mais do que o salmo do pastor, e sim o pastor do salmo, né? É esse relacionamento consciente, né? Fruto dessa consciência, dessa interação, né? Desse relacionamento do homem com o seu Criador, que foi restabelecido por meio da obra de Cristo na cruz. Né? Não faz sentido a gente nascer de novo, a gente ser restabelecido em Deus, para não ter nenhum contato com Ele. Deus fez isso tudo porque Ele nos ama, e quem nos ama quer ter relacionamento. Quem ama, irmãos, quer estar perto. Quem ama quer poder influenciar, ainda mais quando quem nos ama é maior do que a gente. Aquele que nos ama é maior, aquele que nos ama tem muito mais para nos dar do que a gente para oferecer. Sabe, nesse relacionamento entre eu e Deus, o que Deus poderia receber de mim? Que acrescentaria algo nele? Absolutamente nada. Então veja, o interesse é todo meu. O interesse da oração deve ser toda nossa. E ainda assim é Deus que nos convida à oração todos os dias. É o Senhor que nos convida. A gente está lá quieto e vem aquela vontade, vem orar. Estou com saudade de você, vem para cá, vamos bater um papo. Então veja, oração de forma bem primária é falar com Deus, é ter uma comunicação plena. É conversar, é bater papo com o teu Criador, sabendo que Ele está te ouvindo e Ele te responde. Eu vou te dizer, depois de um tempo que você
desenvolve esse relacionamento consciente, você vai ouvir literalmente Deus conversando com você por dentro. Não é uma voz que você ouve no seu ouvido, é aquela voz suave que sobe por dentro aqui, ó, no seu interior e sobe até a sua mente. Você sabe exatamente o que ele está falando com você. Você fala, ele responde, você fala, ele responde, e você vai orando e ele vai te falando e vai te orientando, e você vai se enchendo da sua presença, da consciência dessa presença. Então, orar é falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Veja, quando nós conversamos com alguém, do jeito que eu estou conversando com você aqui agora, né? Nós somos influenciados e passamos cada dia mais ter coisas em comum com aquela pessoa. Sabe, quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu me torno parecido com ele. Eu começo a pegar coisas dele, sabe? Quando a pessoa tem uma influência maior do que a minha, ele começa a mudar a minha vida pelo relacionamento, sabe? Tem pessoas que são completamente influenciáveis, né? Nos relacionamentos interpessoais. E elas acabam se deixando influenciar por coisas vãs pelo mundo. Mas ó, se você for uma pessoa dada à oração, Deus é maior do que a gente. Deus, ele tem muito mais influência do que qualquer um de nós, ou do que todos nós juntos. Sabe? Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu recebo da parte dele a sua influência e me torno parecido com ele. Agora, não se esqueça que oração não é algo místico. Você tem que ter isso na mente, tem que ser com base no que as escrituras sagradas dizem. Então eu preciso conhecer a palavra e conversar com Deus. Conhecer a palavra, conversar com Deus. Conhecer Deus pela palavra, conversar com Deus. Todos os dias, né? Aí dentro dessa conversa, você sabe que ele é o seu pastor. Veja, nós falamos aqui sobre o Salmo 23, né? Onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava conversando com Deus, Davi estava cantando, Davi estava proclamando, Davi estava orando. Isso é uma oração, tá? E ele torna claro o seguinte: ó, o Senhor é o meu pastor. E quando ele diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que ele está dizendo de fato é: o Senhor é o meu pastor, isso é o suficiente. Se eu sei que Deus, o meu Pai, me ama, do que eu tenho medo? Do que o que eu temerei? O que eu terei falta? Né? Se eu tenho consciência com quem que eu estou conversando, se eu tenho consciência com quem eu estou me relacionando, se eu tenho consciência de quem me ama, quem ele é, o que ele pode, o que ele tem, eu te pergunto, o que eu vou ter medo? O que me falta? Então tudo que eu preciso é que Deus, o Senhor, seja de fato o meu pastor. Quando eu tenho essa consciência plena de que o Senhor é o meu pastor, pronto, isso é o suficiente, eu já tenho todas as coisas. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou graciosamente, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se o Senhor é o meu pastor e eu conheço, então eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada, né? Porém, a gente entendeu ontem que a oração é a base legal de trazer o céu para a terra. É por meio da palavra que saiu da boca de Deus que todo o universo visível foi criado. E da mesma forma nós podemos criar um universo à nossa volta, o nosso próprio mundo. É quando eu pego o que Deus disse e falo o que Deus falou, confessando a palavra que Deus disse, e ela sai da minha boca com o mesmo poder que ela saiu da boca de Deus no dia que ela foi pronunciada pela primeira vez. Então eu preciso pedir, mesmo sabendo que Deus já sabe de todas as coisas que eu preciso. Aleluia. Então quando eu falo, irmãos, toda palavra, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Porque você não faz ideia o poder que tem cada palavra que sai da nossa boca. Você não faz ideia. A palavra ela é carregada de poder, de energia para produzir, para criar. A palavra ela é realmente a parte criativa. Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder. E esse Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder,
É o Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O que é que você tem falado acerca de si mesmo, do teu futuro, da tua vida? O que é que você tem falado? Você constrói o mundo à sua volta. Comece a observar a vida que você está vivendo hoje, se não é fruto do que você falou em tempos passados. Por isso que o diabo ele tenta nos corromper a mente em todo o tempo, porque é da mente que procede as palavras, né? A Bíblia fala sobre o logos, né? A palavra que saiu da boca de Deus, o logos de Deus. A palavra logos, ela significa a expressão vocal de uma ideia. Antes de sair da boca de Deus, passou pela sua mente. Sabe? Antes de Deus criar o mundo visível, todo esse mundo visível estava na mente de Deus. E a partir daí ele começa a falar, ele traz à existência o que está na sua mente pela palavra do seu poder. Assim também nós. É por isso que o diabo tenta em todo o tempo encher tua mente com um monte de coisa ruim, para que você possa falar essas coisas e então você abrir, trazer do reino do Espírito para o natural. Se palavra segundo a palavra de Deus, você traz do céu para a terra. Mas se você fala segundo o mundo, você traz do inferno para a terra. Ou você torna a sua vida na terra um inferno. Orar é reconhecer a existência e a presença de Deus. Quando eu oro, essa é uma grande demonstração de fé. Eu acho engraçado que as pessoas dizem que não têm fé. Pastor, o senhor acredita que fulano não teve fé porque ele orou? Se ele já orou, isso já demonstra que ele tem fé. Como é que eu vou falar para alguém que eu não acredito que exista? No momento que eu abro a minha boca para orar, eu já estou declarando pela fé que Deus é real. Que Deus existe de fato, ainda que eu não o veja. Oração demonstra a fé que nós temos no nosso coração, né? Então esse também é um dos conceitos para oração. Oração é dar completo acesso a Deus em nossa vida. Oração é eu permitir dar acesso a Deus na minha vida, ou à minha vida. Deus agora pode. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que é bem séria, sabe? A gente quer pagar de responsável. Eu sou responsável com a minha vida. Você é irresponsável. Você não tem responsabilidade com as palavras. Você é irresponsável. Tem que ser responsável. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais responsável que o ser humano tenha sido, jogou a própria vida no inferno. Todos os seres humanos, por mais responsáveis naturalmente que eles tenham sido, botaram a sua vida no inferno. Então esquece essa bobagem de você querer governar e achar que pode governar sua própria vida. Dê acesso a Deus, abra mão e permita, por meio da oração, que Ele tenha acesso e governe a sua vida. Reconheça que Ele é muito melhor nisso do que você. Sabe, eu gosto de uma música que, se eu não me engano, foi gravada por Asaf Borba. Eu fiquei recentemente sabendo que essa música é composição da Ludmilla Feber. Eu acho, não tenho certeza. Diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Essa música é maravilhosa, né? É como se Deus estivesse dizendo para mim: Marcelo, relaxa, cara. Não tenta cuidar da tua própria vida, porque quando tu fez isso, tu jogou ela no inferno. Deixa, me dá acesso. E eu cuidarei da tua vida para ti. O seu trabalho será simplesmente confiar em mim. Confiar em mim. Sabe? E nós lançamos sobre eles todas as nossas ansiedades. Sabe? A gente ora ao Senhor, coloca nele, entrega. Por meio da oração, sabe? É quando a gente diz: Senhor, eu descanso. Senhor, eu coloco em ti as minhas
frustrações. Pai, eu não consigo, tá aqui, eu te entrego. Tá pesado para mim, eu desisto de querer controlar. E a gente entrega por meio da oração. Então a oração, ela dá acesso a Deus à sua vida, né? Deus tem acesso à sua vida por meio da oração. Oração é a forma legal de estabelecer a vontade de Deus na terra. A oração é a forma legal de você estabelecer a vontade de Deus na terra. Veja, quando Deus criou primeiro os céus, e nos céus o seu reino, aonde o seu trono está estabelecido, aonde ele reina absoluto, aonde todas as coisas originalmente acontecem, é desse reino celestial, assentado em seu trono, que Deus, por meio da sua palavra, sustenta todas as coisas. Quando Deus, de fato, ele estabeleceu o seu reino no céu, a partir de lá ele criou o universo visível e neste estabeleceu o reino de Deus sobre a terra. E colocou nele o seu filho criado previamente em si mesmo, a sua imagem e semelhança, com o objetivo de exercer governo sobre esse novo reino, que era a extensão do reino celestial, numa espécie de colonização da terra pelo reino dos céus. E o homem se torna essa ponte entre o céu e a terra. E a forma da gente trazer o céu para a terra é falando. Falando. Nós falamos sobre isso ontem à noite, né? Paulo falando em Efésios, capítulo de número 6, verso 18, que nós devemos orar no Espírito em todo o tempo, e para isso vigiando, com toda oração e súplica. Ou seja, eu oro no Espírito, eu começo a orar em outras línguas, até eu começar realmente ir desfalecendo das minhas, ou abrindo mão, vamos botar dessa maneira para ficar místico, né? Dos meus sentidos naturais e ficando aguçado com as realidades do Espírito, e de repente eu percebo no Espírito algo que me pertence e ainda não se manifestou. E o que eu faço? Eu começo a falar aquilo, ainda que eu não esteja vendo, mas eu falo. E à medida que eu falo aquilo, assim, num processo criativo, começa a se materializar na minha frente, irmãos. Foi assim que Deus criou o universo, e é assim que nós trazemos à existência as coisas que não existem como se já existissem. Primeiro eu me certifico de que aquilo que eu quero está no reino do Espírito. Como é que eu sei? Pela palavra. Se eu orar segundo a vontade de Deus, eu sei que Ele me ouve. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, existe no reino do Espírito, está em linha com a palavra de Deus. Se está, e eu já sei, agora eu falo. Eu falo como se eu já tivesse, e à medida que eu falo, como Deus criou o universo, eu também tenho o poder criativo de trazer existência àquilo que eu preciso. A gente vai fazendo e vai criando um universo diante de nós, estabelecendo a vontade de Deus na terra. Sabe? Orar também é um ato de adoração a Deus. Quando eu oro, eu estou de fato adorando ao meu Deus. Adoração, irmãos, também é um tipo de oração, né? Engrandecendo o nome do meu Deus, reconhecendo a sua existência, reconhecendo o seu valor, reconhecendo a sua paternidade, reconhecendo o seu amor. Louvado seja, bendito seja o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo e meu também, que por meio da sua vontade infinita, Ele me predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus, o qual eu estou sendo transformado todos os dias pela sublimidade do seu Evangelho. Isso é adoração. Orar é um ato de adoração, onde a gente expressa o nosso coração, um ato voluntário. Sabe, as pessoas, eu vou adorar a Deus, vou pegar aquela música. Nada contra você orar com a música de outro, mas que tal você adorar a Deus com a música do seu coração? Você não precisa ser nenhum cantor profissional, nem ter ritmo, ser especialista em composição, mas você pode expressar em música as verdades que você já sabe sobre o seu Pai, o seu Criador.
E eu posso simplesmente começar, isso é salmodiar. Eu acho engraçado que a religião nos prega cada peça, né? A religião nos prega peça. Porque o apóstolo Paulo, na certeza de que nós seríamos entendidos do assunto, ele disse, olha, quando vocês se reunirem como igreja, é para ter comunhão entre um com os outros e com Deus. Então, um tem salmo, o outro tem palavra, o outro tem revelação. Olha o que Paulo disse, ele diz, quando vocês se reúnem como igreja em um culto público é para ter comunhão com o outro e com Deus. Então um traz salmo, o outro traz... Aí a gente chega no culto e diz, vamos começar o culto. Abra a Bíblia no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aquele salmo é de Davi. Aquela foi a adoração de Davi. Que tal você mesmo criar o seu próprio salmo? É isso que Paulo está dizendo, não tem salmo, ele está dizendo para você ler o salmo de alguém, ele está dizendo para você desenvolver em você um salmo. Salmodiar, irmãos, é cantar aquilo que está no seu coração, sabe? E aí depende muito da revelação que você tem de quem Deus é, porque a sua adoração nunca será superior à revelação que você tem de Deus. Aleluia. Se eu entrego a Deus um salmo, eu estou entregando sacrifício de louvores a Deus. Aleluia. Então você começa a cantar. Se você não sabe ainda como cantar, o que cantar, comece cantando em outras línguas. Ora masure, romondorogo sende, romon siria, romondorogo sediria, romondorogo sindi, ramandaragansorobodog surebedege sediria. E aí, à medida que as palavras vão subindo, eu te amo, meu Senhor, tu és tudo para mim, eu não vivo sem você, jamais eu viverei. E aí você começa a salmodiar, você começa a cantar aquilo que você sabe sobre Deus, né? Sabe quando as pessoas cantam assim? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, a gente até brinca e ri, mas infelizmente essa pessoa acredita exatamente nisso, que Deus é capaz de dar a bênção e tomar a bênção, Ele é Deus. Mas deixa eu te dizer, Jesus já mostrou que Deus não veio tomar nada de ninguém, Deus veio te dar vida e vida em abundância. Entende? A gente canta aquilo que a gente sabe. Adoração é proporcional à revelação que você carrega dentro do seu coração para com Deus. Aleluia. Começa a cantar e falar, isso é salmodiar. Aí você vai para o culto, você salmodia, né? A gente já está na hora da gente cantar mais espontâneos e menos mantras. Os mantras que os caras fazem para fazer sucesso, sabe? Quer fazer sucesso? Pega uma música com bandeja, com espada. Você é o quê? Você é pentecostal? Você é batista? Não, eu sou pentecostal, é fácil. Faz uma música com anjo, espada e bandeja. Lá vem o anjo, lá vem a espada, lá vem a bandeja, e vai dar certo. E as pessoas pegam e fazem. A maioria dos compositores nem crentes são. Não, agora eu sou um crente moderno, então vamos fazer um worship. Que tal você fazer um salmo? Ao invés de entrar na modinha. Não é verdade? Você não acha que Deus vai ficar muito mais contente de você ser sincero com o seu coração do que você ser uma cópia, um plágio? Desculpa a sinceridade. E acima de tudo, a oração é um serviço cristão. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E uma forma de fazê-lo, de fato, é através da oração. Sabe?
Quando eu oro, irmãos, eu estou liberando o céu sobre a vida de alguém. Eu estou construindo coisas junto com você. A Bíblia diz que tudo que dois concordarem na terra será realizado. Quando eu estou orando em concordância, falando, você está orando por algo, eu estou orando com você por aquilo que você está orando, eu estou fazendo um serviço. Eu estou te servindo com a minha oração. Sabe? A gente serve. A oração, além de todas as coisas, ela é um serviço cristão. Sabe, a Bíblia narra em Colossenses capítulo 4, verso 12, um homem que servia o corpo de Cristo orando. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, lhe envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que pratiquem toda a vontade de Deus. Então esse rapaz chamado Epáfras, ele servia aos irmãos orando. Sabe, tem pessoas que foram chamadas, não que só essas pessoas devam orar, não, todos os cristãos devem orar, mas pessoas que amam servir a outros com oração. Sabe, normalmente aqui em casa, quando a gente recebe a notícia, ainda mais nesse tempo agora, fulano está passando mal, fulano foi internado, a gente já tem os guerreiros das orações aqui, que ficam o tempo todo para servir ao corpo. Serviço ministerial de oração. Servindo uns aos outros, né? Que tal você servir alguém hoje com a oração da fé que está em teu coração, né? Servir os seus irmãos orando, né? Então, na prática, a oração é isso. São esses aspectos aí que nós falamos todos. Se você quiser copiar depois, você volta na live aí e copia. Agora, muitas vezes nós entendemos o que é, sabendo também o que não é. Então, o que não é oração? Veja, oração, primeiro, não é desespero, irmãos. Desespero emocional por medo. Muitos clamores que eu tenho visto hoje em dia, nada mais passa de que um desespero provocado pelo medo. A pessoa nunca orou, mas na hora que a dificuldade vem, ele se desespera e agora se coloca de uma forma emocional exacerbada. Ah, Deus! Estou clamando, Não. Isso é só uma demonstração de desespero e medo. Calma. Sabe, Jesus estava com seus discípulos e alguém chegou e disse: ei, Lázaro, teu amigo, morreu. Lázaro, teu amigo, morreu. Jesus disse: calma. Nada de morte ainda, ele está dormindo. Relaxa. Deixa a poeira baixar. Se a gente for agora, a gente vai ter problema com os judeus. Tenham calma, eu sei o que eu estou fazendo. Nós vamos orar e eu vou lá ressuscitá-lo. Ponto. Ó. Tranquilo. As emoções muitas vezes atrapalham as nossas orações. Na hora do desespero, você não lembra nem do versículo bíblico que te dá base, que apoia a tua oração. Então, oração não é um desespero. Oração não é implorar a Deus relutantemente que intervenha em nosso favor. Sabe? A forma como você vê Deus determina a tua oração. Aquilo que você conhece sobre Deus determina a forma que o diabo não. A forma que você conhece Deus, a revelação que você tem do caráter de Deus determina a forma que você ora, né? Então tem pessoas que ficam insistindo: Deus intervenha, Deus, eu estou clamando todo dia para Deus intervir nisso. Como se Deus tivesse: vai, eu quero ver mesmo se você vai pensar. Deixa eu dizer, Deus é bom, quem mais está interessado é Ele. A questão é como você fazer de maneira legal o céu se manifestar na terra. Sabe? Um advogado, pensa na ação de um advogado não fica insistindo com o juiz para que ele reconheça a inocência de alguém, não. Ele vai para a lei, ele embasa a sua petição na lei, e ele chega lá com uma defesa preparada, com bases legais. É isso que você tem que fazer com oração, não é ficar insistentemente implorando a Deus
de forma relutante para que intervenha em nosso favor, não. Deus é que é o maior interessado nisso. Ele nos ama e Ele quer. Mas nós precisamos fazer de maneira legal. Deus não é injusto, Deus não é ilegal. Não é porque eu estou implorando, caindo no chão, rolando, que Deus vai me atender, não. Ele vai me atender se eu estiver apresentando a Ele uma petição com bases legais segundo as Escrituras. Aí sim, com fé, eu consigo trazer o céu para a terra e manifestá-lo aqui. O que oração não é? Oração não é convencer Deus de que somos merecedores ou agir de autocomiseração. Tem gente que acha que se diminuindo convence a Deus de fazer algo por ele. Ô pai, eu não sou ninguém, eu sou uma miséria, eu sou miserável, eu não mereço nada. Ô Deus, é porque eu sou pobre que o Senhor tem que me dar comida. Isso é autocomiseração. Você não tem que convencer Deus porque você merece. Sabe? Deus não faz nada porque você merece. Deus faz porque te ama. Essa é a base legal da manifestação. A graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Você não recebe nada de Deus que não seja pela graça. A lei nunca foi capaz de arrancar nada de Deus. Deus só opera pela graça. Não há merecimento nisso. A fé. O que sustenta a graça é a fé. É crer. E a primeira coisa que você precisa crer é que Deus te ama. Creia que Deus é seu pai. Creia que Deus te ama. E aí, Ele certamente se manifestará a você. Né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto 3. Orar não é convencer outros da nossa espiritualidade ou do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu ter que fazer algo só para provar as pessoas que eu faço. Sabe? Talvez seu pastor tenha dito assim para você: ei, você precisa orar todo dia, viu? Pelo menos 1 hora por dia, vai orar. E aí você orar só para dar satisfação ao seu pastor. Isso não é oração, não. Oração é o fruto espontâneo. Um fruto espontâneo da consciência que você tem, do relacionamento que você tem com seu Criador, com seu Pai, com seu Deus. É espontâneo. Se você estiver fazendo só para justificar, para mostrar para as pessoas que você ora, para dar uma satisfação, irmão, não ore. Seja sincero, é melhor você nem falar nada, fica calado. Entra mudo e sair calado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu me converti em uma igreja, isso há muitos anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás, eu me converti. E nessa igreja tinha a prática, né, que eles chamavam de culto de oração. Culto de oração. E toda terça-feira tinha esse culto de oração. Só era permitido aos membros da igreja. Visitante não podia ir. E aí a gente entrava e o porteiro fechava a porta da igreja. E à medida que entrava, o pastor dizia assim: vamos orar no Espírito. E orar no Espírito, segundo a doutrina daquela igreja específica onde eu me converti, era ficar de joelho, debruçado sobre uma cadeira antes do culto começar, assim, ó. Orando. Aí a impressão que a gente tinha, ninguém nunca nos ensinou que orar no Espírito era orar de forma mental, ficar pensando. Só que a palavra oração significa falar. Não é pensar. Pensar é meditar. Orar é falar. Orar no Espírito não é ficar pensando. Isso é meditar. Oração é falar. Orar no Espírito é orar em outras línguas. Aí dizia, orem no Espírito. Aí a gente ficava assim. Confesso para você que na maioria das vezes eu dormia naqueles bancos. Ou então minha mente flutuava em tudo quanto era coisa errada naquela hora. Mas a gente fingia para mostrar. E a gente só saía dali quando o primeiro levantava. Eu acho que ficava contando quem vai ser o primeiro a se levantar. Ou então o pastor dizer, amém, louvado seja o nome de Jesus. A gente está enrolando. Até o pastor dizer amém. A quem que você está enganando, criatura? Então você não precisa na sua oração convencer a ninguém. Se você está em determinado lugar, a pessoa está orando 15, 20 minutos, você só quer orar um minuto, ore 1 minuto. Mas não fique enrolando só para provar para as pessoas que você também ora 15 minutos. Isso é hipocrisia, isso não é oração. Oração é um fruto espontâneo. Né?
É melhor que você ore 1 minuto com sinceridade de que meia hora de forma hipócrita e mentirosa, só para dar satisfação às pessoas que estão vendo você orar. Isso é hipocrisia, Jesus disse. Aqueles que oram só para ser vistos, a única recompensa da sua oração é exatamente serem vistos por aqueles que são o alvo da sua oração. Oração é um fruto espontâneo da consciência do nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, a gente aprendeu aí o que é oração e a gente aprendeu também o que não é oração. Marcos Freire, meu filho querido e amado, tá aí também comigo, diz assim, ó, assisti a live de ontem de madrugada. Meu Deus, quanta revelação. Obrigado por nos alimentar tanto, meu pai. Filho, beijo no seu coração. Marcos Freire está com a incumbência que eu vi ontem de orar todos os dias à meia-noite. Então, acabou a minha live aqui à meia-noite, você corre para o perfil do Marcos Freire, porque ele vai disponibilizar um tempo de oração com todos os irmãos. Ontem foi poderoso, onde as pessoas estavam mandando seus pedidos de oração. Quantas pessoas fazendo seus pedidos e ele lá junto com a Mamalane, orando, intercedendo por essas pessoas, contando os testemunhos de cura e Deus manifestando poderosamente o poder através dessas lives. Marcos, você tem sido uma voz para essa geração, meu filho. Você é muito mais do que um artista, você é muito mais do que um cantor. Você é um ministro e principalmente um representante legal de Deus na terra. Você tem essa habilidade de, por meio da palavra que sai da sua boca, da sua voz, trazer o céu em manifestação aqui na terra. Te amo, meu filho. Você é uma grande bênção na minha vida, na minha família e no corpo de Cristo. Tá bom? Ó, te amo muito. Pois bem, gente, chegamos no final da nossa live de hoje, das 11 horas da manhã, onde nós estamos aprendendo nesses dias tão fundamental, essa doutrina bíblica que é a oração. Se despojando de toda a religião, tirando, né, a religião. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu falei no story, eu vou repetir. A religião, ela é como uma sujeira que se agarra ao nosso corpo. A gente limpa, toma banho, mas vez por outra você vai lá e acha de novo aquela crecazinha agarrada lá. Então, você precisa constantemente se lavar pela palavra, né? Se eu, porventura, passar por você, ou passar para você uma mensagem que, de fato, sugira a religião, por favor, me ajude a me banhar nas águas da palavra. Só essa pode, de fato, nos lavar da religião e da corrupção que há no mundo, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem na paz e tenham um dia mais do que abençoado. Você é mais do que vencedor. Abra a sua boca para abençoar. Abra a sua boca para falar coisas produtivas, para que a palavra possa produzir aquilo que é o fruto dos seus lábios. Vida e morte, nunca se esqueça disso. Vida e morte está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que mal utiliza também comerá. Então, você come do fruto daquilo que você fala. Orar é manifestar o sobrenatural dentro do natural, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até às 23 horas, em nome de Jesus.